A palavra do Senhor no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 28, 19, diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa deve ser a missão de cada homem que se diz filho de Deus. Essa deve ser a missão de cada mulher que se diz filho de Deus. Não existe outra missão. Todas as outras coisas passam a ser secundárias quando você olha para isso daqui e você aceita isso daqui como uma grande comissão, como uma grande verdade que tem que ser nas nossas vidas. Tudo tem que passar a ser secundário. Por mais difícil que pareça, tudo tem que passar a ser secundário. E nos dias de hoje, eu comecei a lembrar do meu mestre maior, Jesus Cristo, e comecei a lembrar de um monte de cara que devia ser parecidíssimo comigo. Que toda vez que Jesus vinha com aquele papo de que eu vou morrer, os caras falavam: que conversa é essa, mestre, que o senhor vai morrer? A Bíblia cita pelo menos uma palavra, uma passagem, onde Pedro, diante daquela conversa maluca de Jesus, ele tentou desencorajar Jesus a continuar com esse papo de que ele ia morrer. Que conversa é essa? Você vai morrer? Você vai morrer nada. É tão confortável estar aqui ao teu lado. É tão confortável poder andar sobre as águas. E quando o povo tem fome, ali o Senhor chega e multiplica o pão. E eu estou ali para distribuir o pão. Não precisa que eu multiplique o pão, mas eu estou ali para distribuir. E quando as pessoas carecem de alguma coisa, de algum milagre, eu estou ali para estar do teu lado e ver o Senhor fazer um milagre, levar boas novas e proclamar vitória, né? E proclamar liberdade aos cativos. Eu estou sempre ali, que coisa confortável. E o Senhor vem agora com essa conversa de morrer. Alex, eu acho que ele pegou um pouco mais leve comigo, porque Jesus Cristo falou: parta, faça de mim, Satanás. Porque Jesus Cristo sabia que era preciso cumprir uma rota, era preciso cumprir uma missão. E Jesus preparou aquelas pessoas. E tempo após tempo ele ia preparando. Sabe, Alex, ele tem feito isso com cada um aqui. Com os obreiros de tempo integral. Sempre que tem uma reunião, sempre que você vê pelas fotos aí no Facebook, sempre que você vê uma mensagem no rádio, os obreiros estão aqui, não me deixam mentir. Ele tem cuidado de vocês, né? Ele tem feito aquilo que Jesus Cristo ensinou, amou, e ele tem amado cada um aqui e ele vai amar até os últimos dias da vida dele, eu tenho certeza disso. Assim como Jesus virou e falou assim: os que tu me deste, Pai, eu amei e amei até o fim. E a gente começa a observar na hora que o inimigo vem e toca o nosso líder, Alex, parece que as coisas, todo mundo começa a ficar meio que perdido. E era um ligando para o outro, e um botando mensagem: e será que vai ter um culto? E será que vai ter culto? E será que não vai ter culto? E de manhã teve, e nossa vida de uma hora para outra parece que fica toda desbaratinada. E a gente olha, e se a gente puder comparar, óbvio, guardando as devidas proporções das coisas, como foi o momento depois da crucificação de Jesus? Sabe, como foi aquele momento depois que o mestre foi preso? Que saiu um negando para um lado, outro negando para o outro, e um correndo para um lado, outro correndo para o outro. A Bíblia diz que depois de morto e ressurreto, Jesus ele começou a aparecer aos discípulos. Mas a bagunça na cabeça das pessoas era tão grande que eles não reconheciam. A bagunça na cabeça das pessoas era tão grande que parece que aquela história que tinha sido contada várias vezes: olha, eu vou morrer, e aí ao terceiro dia eu ressuscitarei. Olha, eu vou morrer, é preciso que o filho do homem venha a morrer, é preciso que o grão de trigo morra, e ele contava de um jeito e contava de outro, ele contava por histórias, depois ele contava por parábola.
O que Jesus não deixou foi de avisar que aquele dia chegaria, pelo menos para aqueles que eram mais próximos. As coisas foram muito claras e mostravam a necessidade que um dia eles estariam sozinhos aqui. Louvado seja Deus pela vida de Alex. Louvado seja Deus pelo milagre da proteção sobre a vida de Alex. Mas louvado seja Deus também porque Ele nunca deixa a gente sem sinal. Ele não deixa que a gente vá vivendo os nossos dias como um acúmulo de horas, acúmulo de segundos. E Ele usou Alex, eu creio piamente nisso. Ele usou a vida do filho dele para que da maneira mais, vamos dizer assim, dolorosa para Alex, porque Alex já diante desse púlpito aqui, quem tem vindo de maneira frequente à igreja, sabe que não foi nenhuma nem duas que Alex sacudiu a gente e falou assim, ó, é urgente que vocês botem a mão na massa. Quantos de nós já não vimos aqui na frente falando, não, mas agora eu vou mudar, agora eu vou me dispor. E chega um momento que Alex deve ter orado, e orado uma, duas, deve ter se derramado nas madrugadas, lá no alto da casa dele, e aí falando assim, Deus, mas fala com esse povo, Senhor. Fala com esse povo que mudanças são necessárias. Eu fico imaginando quantas vezes ele deve ter orado por mim mesmo, pela minha vida, e falado assim, sacode meu irmão Jessinho, companheiro de tantas andanças. E de repente a vida está ali, e hoje tem um foco, não é aquele foco, ou de repente tem um foco, ou as coisas estão deturpadas, não sei o que está acontecendo, mas de repente Deus vem e fala, olha, eu vou usar a tua vida. Olha, eu vou usar a tua vida, talvez, daí Deus vai falar com Alex. Eu vou usar de uma maneira diferente, porque agora eu quero sinalizar para o teu povo, que é o meu povo. Onde é que está você ali? Será que no meio daquela multidão a gente seria reconhecido? Será que no meio daquela multidão a gente seria reconhecido como aquele que andava perto do Nazareno? O que pregava as mesmas coisas que Cristo pregou? O que aprendeu as mesmas coisas que Alex aprendeu e nós temos tentado imitar ele? Sabe, Jesus Cristo ressuscitou, ele foi ressurreto. Em determinado momento iam ali dois homens na estrada de Emaús e começaram a falar, eram discípulos dele, e encontraram com Jesus, encontraram com o mestre, e caminharam com o mestre, e não caminharam pouco, e foram contando das coisas que tinham acontecido, como você hoje de repente contou várias vezes. Sabe, cada um muitas vezes na sua versão, um tinha uma versão que tinha sido de um jeito, o outro tinha a versão que tinha sido de outra, e você foi contando. Eu vou fazer um paralelo, porque eu tenho certeza que aqui eu estou pregando para pessoas que são inteligentes. Sabe, imagine como se Deus estivesse do seu lado ali perguntando, o que foi que aconteceu? E a gente ali contando a história, não, o que aconteceu foi o seguinte, assim, ó, e aí no final de tudo ele fala assim, e você? Não, mas é o meu pastor, e o pastor ele pegou e ele tomou um tiro, e agora ele está em Salvador, ou seja, ele não está perto mais, ele não está ali do lado no Clériston, ele foi para Salvador. E agora, como é que fica a igreja aqui em Feira? E como é que fica a obra essa semana? Graças a Deus, tudo que aconteceu, eu imagino, até pelos médicos, um ex-aluno meu estava lá hoje, ele falou assim, Jessinho, está tudo beleza. E eu creio que a coisa não vai perdurar muito. Mas se perdurasse mais um pouquinho? E se ficasse uma semana? 2 semanas? E se ele resolvesse ficar um pouquinho lá de férias? O que é que seria das coisas? Onde é que eu estou? Onde é que você está? Onde é que está o Wally? Será que seria difícil de repente para um drogado aí na rua, um mendigo, alguém que precisa de uma palavra de conforto, encontrar Alex, quando o Alex não está aqui? Hoje de manhã a igreja ia passando uns meninos assim, aí os meninos olhavam, pô, teve uma me abraçou e falou assim, olha, se você estiver com o Alex, mande isso daqui para ele, e aí me deu um abraço, mande isso daqui para ele, você já mande um abraço. E aí Patrícia falou assim, eita, mas deve ter gente, entre aspas, né, se sentindo assim, desamparado, porque Alex não está aqui.
E a pergunta agora é: Alex não está aqui, e você está onde? Talvez seja uma palavra um tanto quanto dura. Talvez não seja essa a palavra, ou não deveria ser essa a palavra que vocês vieram aqui para ouvir. Quem sabe a gente deveria estar todos de joelho aqui, sabe? Vamos agora levantar um grande clamor para falar do que está acontecendo na vida do pastor e agradecer a Deus. Mas aí eu imagino que tudo isso teria sido em vão, porque Deus já deu o parecer dele. Alex viverá. Aleluia. A questão agora é se a gente viverá. Porque a começar de mim eu não tenho vivido. Sabe, porque existe uma diferença de vida e vida em abundância. E será que nós temos vivido em abundância? Eu não quero acreditar que aquele tiro que Alex levou tenha sido somente um tiro. Eu quero acreditar que aquilo ali vai trazer mudança nessa igreja. Eu quero acreditar que um novo tempo na minha vida, na sua vida, e quando o novo tempo vem na vida das pessoas de uma obra como essa aqui, eu creio que um novo tempo ele vem sobre a igreja de Cristo. Sabe, eu acredito, como o meu irmão falou hoje de manhã aqui, em um avivamento. Mas não naquele avivamento de que a pessoa chega aqui e começa a pregar e dá 3 gritos e não sei o que, mas um avivamento real. Um avivamento a partir do sangue de um justo que foi derramado. Alice hoje ela chegou no Facebook e postou uma coisa que me deixou muito alegre, né? Porque ela tem convivido conosco, tem convivido aqui nessa igreja. E ela pegou no status dela lá, ela pegou e disse assim: o pastor tomou um tiro, mas essas coisas também acontecem com as pessoas boas. Alex é uma pessoa boa, uma pessoa que tem se esforçado em fazer o bem. Tem os defeitos dele, ele nunca tem escondido os defeitos dele aqui na frente. Sabe, mas as coisas ruins acontecem com as pessoas boas. É isso o evangelho que a gente crê. É esse o evangelho que ele crê. E a vida dele com Deus, o relacionamento com Deus, eu imagino aqui que não mudou 1 milímetro porque essas coisas aconteceram. Assim como o meu não mudou 1 milímetro com essas coisas que aconteceram. Porque a nossa fé não depende disso. Não depende de coisas boas acontecerem, não depende de coisas ruins acontecerem. Hoje pela manhã a gente cantava aquela música Nada Além do Sangue. E eu creio que foi uma coisa de Deus. Eu falei assim para os irmãos que estavam aqui, eu falei: o sangue de Jesus ele não pode ser uma grande borracha, ou vamos dizer assim, um liquid paper, que você sai apagando os erros da sua vida, que você sai apagando os pecados que você comete. Ele é muito mais do que isso. Sabe, ele não é aquela borrachinha que vai lá: olha, eu menti hoje, o sangue de Jesus, aí apaga a sua mentira. O sangue de Jesus nos liberta. O sangue de Jesus, ele nos comprou em alto preço. E é ele que nos garante uma nova ligação com o Pai. É ele que nos garante uma morada celestial. É ele que tem dado liberdade a Alex de não temer a morte. É ele que tem dado liberdade a muitos de vocês aqui a olhar para a morte e falar: eu não temo a morte. Poxa, eu gosto muito da vida, eu gosto das pessoas que estão aqui ao meu lado. Sabe, mas a morte é algo que vai acontecer. E nós não podemos olhar para a morte como se ela fosse uma vitoriosa, porque a vitória, no vitorioso é Cristo. Ele venceu a morte. Ele venceu e ele disse que ele preparava um lugar lá para mim, para você. Sabe, eu tenho certeza, se meu pastor não tivesse sido salvo pela mão de Deus, ele estaria lá no céu, em um lugar guardado para ele. Como eu creio que tem um lugar guardado para mim, eu tenho um lugar que está guardado para você. Essa é a nossa fé. Porque senão o sangue de Jesus é pouco, irmão. O sangue de Jesus é só para limpar pecado. E não é isso, ele nos liga de novo. Ele nos liga com Deus. Sabe, ele faz as coisas acontecerem lá em cima, para que a gente possa olhar para cima e entender que tudo lá é maior do que aqui. A palavra de Deus fala sobre 2 pessoas. E eu
Imagina que aqui hoje tem duas pessoas, dois tipos de pessoas. Eu não sei onde é que você se encaixa, não sei se você de repente vai entender o que eu estou falando, porque a palavra do Senhor também fala de muitas pessoas que ouviam a palavra, mas o ouvido parece que não entendia, que viam as coisas acontecendo, mas parece que os olhos estavam ali tapados. Então eu creio que tudo acontece no momento que Deus quer, mas eu sei que nós devemos ir pregar a palavra. Mas a palavra do Senhor fala de um homem chamado Paulo, que de repente, como você está aqui hoje, olha e fala assim: eu não sou crente, não sou crente, não creio como esse pessoal aí crê, mas eu estou aqui na igreja hoje, eu venho à igreja e acho muito legal esse negócio, é bom ter algo espiritual, essa coisa de espiritualidade eu acho muito legal e eu vou continuar vindo. Eu quero dizer que Deus marcou um encontro com você hoje aqui. Sabe, Ele está te olhando ali, porque para Ele, você e os que já estão aqui há muito tempo, e de repente estão ali parados, a pergunta é a mesma: onde é que está o Oli? Onde é que está você? Para Deus não existe aquele que começou a caminhada há 10 mil anos e aquele que começou a caminhada hoje, ou vai começar a caminhada hoje. Não interessa se você chegou na seara às 5 horas da manhã, ou se você vai chegar na seara 10 minutos faltando para fechar o turno do trabalho. Não interessa se você andou com Ele a vida inteira, o ministério inteiro, durante os 3 anos do ministério de Cristo, ou se você de repente estava com Ele como companheiro de cruz. Não interessa. Tem um lugar reservado para você no céu. E a Bíblia fala de um homem chamado Saulo, que em determinado momento ouviu uma voz clamando, chamando: Saulo, 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 por que tu me persegues? E naquele momento ali Saulo cai do cavalo, cai das convicções dele, cai do caminho que ele estava seguindo, muda uma rota, para de enxergar. E a Bíblia diz que naquele momento ele foi cego, ficou cego. E um homem chamado Ananias foi orar por ele. E a Bíblia diz, Atos capítulo 9, 15 e 16, eu vou ler para vocês. As palavras do Senhor dizendo a Ananias, diz assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei por que importa sofrer pelo meu nome. Você tem uma missão, meu irmão. Você de repente chegou hoje aqui, como eu também fui naquele hospital fazer uma visita lá, o meu amigo vai ser transferido para Salvador. Os obreiros estão lá na igreja, meu amigo vai para Salvador e vai voltar porque está tudo beleza. E de repente o Espírito Santo pega e faz uma mudança em sua vida. Ele começa lhe perguntando: onde é que você está? Você de repente veio hoje aqui nessa igreja, ia passando aí pela frente, sei lá, não conheço sua vida, mas eu quero ser um Ananias hoje na tua vida. Sabe, diante das minhas conjecturas todas, eu podia estar perguntando ao Espírito Santo: mas Deus, mas Ele, essa pessoa, como essa pessoa? Essa pessoa não vai dar valor àquilo. E eu creio que Deus está dizendo que você é alguém escolhido, sabe, para pregar o evangelho para os seus, para trazer palavra de boas novas, palavra de libertação para os da tua casa, para os da tua parentela. Eu não sei. Eu sei que Deus tem uma missão na vida de cada um. Isso eu sei. Então, meu irmão, que o seu coração hoje esteja aberto a essa palavra. Que seu coração hoje esteja aberto para entender que você não é mais um no meio daquela multidão. É interessante quando você pega a imagem do Wall-E, não sei, aí do pessoal da década de 80, ou de repente quem é um pouquinho mais velho, mas que já comprou aquela revistinha ou aquele livro. Sabe, você olha aquela imagem, você pode até entrar na internet lá. Eu espero que Deus fale com você através dessa imagem também. Você pega lá, bota lá: onde está o Wall-E? Ele vai vir uma imagem para você. Naquele momento você não quer fazer outra coisa a não ser encontrar o Wall-E. Eu fico imaginando Deus fazendo a mesma coisa contigo. Sabe, Deus passando naquele olhar dele, como se estivesse procurando uma pessoa na multidão. E de repente ele te acha no meio da multidão.
como ele achou Paulo naquele dia. E ele passa aquele olhar dele, nada está escondido, ele de repente, tum, aí aparece você. Eu achei engraçado que nessa imagem eu encontrei o Wally. E eles pintam o Wally de uma maneira assim que enquanto você não encontra ele, é difícil encontrar ele. Mas sabe, depois que você encontra, parece que o Wally brilha no meio da multidão. E eu creio que seja a mesma coisa com você. Depois que Deus te encontra e que você encontra Deus, você passa a brilhar. Aleluia. Você passa a ser diferente. Por mais que apareça tanta gente parecido com você, por mais que apareça tanta gente querendo ser você, ou até querer te esconder no meio da multidão, eles não conseguem. Parece que as coisas só têm olhos para você. Parece que tudo acontece porque você está ali naquele meio. Parece que no meio daquele multidão só você importa. Você que chegou hoje aqui e você não sabia porque você estava hoje aqui. Sabe que Deus te ama. Jesus te ama. E Ele tem um plano para você. Daqui a pouco eu quero convidar você a vir aqui na frente, se você se encontra nessa situação. Eu quero orar com você. Sabe, eu quero que o Espírito Santo ele diga para você, porque na verdade ele já te olha. Mas a gente vai fazer aquela volta, é como se o Wally olhasse assim, eu fui visto. Sabe aquela coisa que você sempre fica procurando no Wally? Hoje o Wally vai dizer, eu fui visto pelo Espírito Santo. Eu vou te convidar nesse instante para vir aqui na frente. Se você se encontra nessa situação, você não precisa ouvir o que eu vou te falar agora. O que eu vou falar agora. Eu quero que você medite. Eu quero que você coloque suas convicções diante desse cavalo, assim como Saulo estava ali naquele momento. Se de repente você já caiu do cavalo nesse culto aqui, porque você esperava que a coisa ia acontecer de um jeito e a coisa está acontecendo de outro, comece a meditar agora. Feche os teus olhos, que o Espírito Santo blinde a tua mente agora, que você pense somente nisso, somente nisso. Mas eu também queria falar com aquelas pessoas que já aceitaram a Cristo, que já são convictos da sua fé, e de repente você está aqui na igreja hoje e fala assim, olha Gessinho, eu acho que eu tô na igreja, eu estou fazendo tudo, mas eu estou ali, eu não sei onde é que eu estou, talvez as pessoas não me encontrassem. O Espírito Santo hoje me fez lembrar de um cara chamado Samuel. Samuel foi alguém que começou a fazer a obra de Deus no templo. E um belo dia, Deus falou com ele numa visão. A palavra do Senhor diz assim no livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naquele dia a palavra do Senhor era muito rara. Se a gente olhar o contexto que a gente vive hoje, não é nada diferente. A palavra verdadeira, ela é muito rara. A palavra que brota do trono de Deus, ela é muito rara. Nós temos ouvido essa palavra muitas vezes aqui, vindo desse púlpito, através da vida de Alex. E hoje, de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, com muita ênfase, ela também vem através da vida de Alex. E ela vem te chamando. A palavra do Senhor diz que era muito rara a palavra do Senhor. As visões não eram frequentes, ou seja, as pessoas não enxergavam. Mas certo dia, estando deitado num lugar acostumado ao sacerdote ali, cujos olhos começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, e eis que estava a arca, estava entre a lâmpada de Deus se apagasse, e o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E este respondeu, eis-me aqui. Sabe, Deus está te chamando hoje. Estão todos os elementos aqui, o Espírito Santo está aqui. Não precisa mais arca, não precisa mais nada, o Espírito de Deus está aqui. E Ele te chama pelo teu nome, porque eu tenho certeza que Ele está falando contigo como Ele falou comigo. Ele está falando no fundo do teu coração. Ele está chamando o teu nome. E eu queria chamar você aqui agora.
Eu queria chamar as pessoas que já estão na obra, mas sabe, por um motivo ou outro motivo, a gente não está aqui para julgar motivos, meus irmãos. Nós não temos como julgar motivos. Não temos como julgar os apóstolos que estavam ali ao lado de Jesus. Ah, mas a culpa era do pastor. Que pastor melhor do que Jesus? Sabe, a pessoa vira e fala hoje acerca de Jesus, que Jesus vai fazer, que Jesus vai fazer, que Jesus vai fazer. Agora imagine o próprio Jesus falando. Eu vejo aqui Alex vem e fala dos milagres que Jesus pode fazer. Agora imagine Jesus fazendo. Era o pastor daqueles caras, e aqueles caras se desviaram. Então nós não estamos aqui para julgar ninguém. Eu mesmo não posso julgar ninguém. A palavra primeiro falou comigo, e eu estou dizendo para você: eis-me aqui. Onde é que está Jessinho? Eis-me aqui. Talvez você não consiga me encontrar no meio daquela multidão ali. Talvez você não consiga me encontrar no meio dessa multidão aqui. Mas eu convido você a estar aqui essa noite comigo. Você que já estava na obra, se quiser vir aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Chega uma hora de mudança. As coisas não podem ser em vão. Aquelas pessoas que de repente não começaram ainda a fazer a obra, não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pelo menos não fizeram essa declaração. Eu também convido você. Você é aquele cara que estava lá como Saulo, inteligente, cheio das convicções. Estava tudo muito lindo na tua vida, mas chega um dia que a gente vai cair do cavalo. Vai chegar um dia que tudo vai mudar. E cabe a gente aceitar de que tudo foi vivido em vão, de que nada valeu a pena. E pessoas como Jesus que deram sua vida, pessoas como Alex que dia após dia tem dado a sua vida, são apenas maneiras de Deus falar. De falar não, de gritar aos nossos corações.